Boa tarde, eu sou o professor Bispoeta, o seu professor de língua portuguesa. Dando continuidade às nossas aulas, aos nossos vídeos, vamos continuar falando de advérbio. O que é mesmo advérbio? É aquela partícula que pode modificar o substantivo, pode modificar o verbo, pode modificar outro advérbio e pode modificar até uma frase toda, uma oração toda. Lembram? Muito bem. Substitutos de oração. Eles funcionam também, os advérbios, às vezes, como substitutos de oração. E nesses casos, eles não são propriamente advérbios, quando retomam como respostas enunciados textuais. Vamos ver um exemplo? Quais são eles? Sim, não, talvez e também. Numa resposta monossilábica como essa, alguém pergunta: você vai ao cinema? A segunda pessoa responde: sim. É um advérbio? Sim, isoladamente é um advérbio. Mas nesse caso aqui, ele não é propriamente um advérbio, porque ele está funcionando como um período, como uma oração. Ele funciona apenas como uma resposta monossilábica de uma pergunta que foi feita. Ela fez os exercícios? Não. Aqui também temos um advérbio de negação, mas como ele está funcionando de uma outra forma, ele deixa de ser um advérbio. Tu não foste escolhido? Resposta: também. Nesse caso é a mesma situação. Algumas unidades de valor circunstancial, como advérbios, de fato, nós saímos cedo. Esse de fato pode ser substituído, por exemplo, como realmente. Então é uma locução aqui que está funcionando, é uma unidade que funciona circunstancialmente como advérbio. Aqui também, nesse exemplo de baixo, temos a mesma situação. Isto, sem dúvida, está errado. Se nós substituirmos por indubitavelmente, tem o mesmo valor e está funcionando circunstancialmente como advérbio. Advérbios terminados em mente, que são muito conhecidos nossos. Certamente, ela não virá hoje. Todos saíram ilesos, felizmente. Naturalmente, ele negará o que disse ontem. Por falar em autossuicídio, vocês já ouviram essa palavra alguma vez? Autossuicídio? Vamos pensar bem sobre essa palavra autossuicídio. Se ela existisse, porque ela não existe, ela seria escrita dessa forma, com dois S's, tudo junto. Mas o sui da palavra já está indicando que a pessoa está cometendo um ato contra si mesma. Então não há necessidade de reforçar com esse autossuicídio. Por quê? Porque o sui já é uma atitude que a pessoa está tomando sobre ela mesma. Então é simplesmente suicídio. Ou ainda autocídio. Vocês podem escolher entre autocídio ou suicídio. Estamos falando, logicamente, só da palavra e não do ato em si, porque o ato tem lá suas consequências morais e religiosas. Mas não vamos entrar nessa seara, não. Estamos falando apenas de palavras. Então, ou se utiliza a palavra autocídio ou suicídio, que é uma ação que a pessoa está tomando contra si própria. Autossuicídio, não há necessidade, porque aí são duas marcas de uma atitude contra si própria. O auto, por exemplo, autoconhecimento. Eu estou me conhecendo, estou tentando me conhecer a mim mesmo. É o autoconhecimento. Agora, um autossuicídio não há razão, porque são duas marcas mostrando a mesma situação. Tanto o auto como o sui tem o mesmo valor. Tudo bem? Ok. Falamos dos advérbios terminados em mente. Advérbios de base nominal e pronominal. O advérbio, pela sua origem e significação, se prende a nomes ou pronomes, havendo por isso advérbios nominais e pronominais. Vamos ver algum deles? Nominais, adjetivos acrescidos de mente. Demonstrativos: aqui, aí, acolá, lá ou cá. Vocês podem perceber que eles estão indicando também posição ou lugar. Se eu digo, por exemplo, eu estou aqui, eu estou utilizando um pronome demonstrativo mostrando a minha posição. Ela está aí.
também está demonstrando a posição em que ela está, e assim por diante. Relativos, onde, que pode ser substituído por em que, quando, que pode ser substituído também por em que, e o como, que pode ser substituído por porquê separado. Indefinidos, algures, alhures, muito, pouco, que. O que vocês podem perceber que ele funciona em várias posições. Interrogativos, onde, quando, como, por quê. Parece até uma sequência jornalística aqui, porque os jornalistas usam muito essa sequência. Numa matéria que tenha fundo jornalístico, nós vamos ter que fazer essas perguntas e vamos ter que responder a essas perguntas, se nós estamos fazendo um texto jornalístico. Onde, como, quando, por quê e também quem, talvez. Com isso nós vamos ter todo o raciocínio jornalístico. Os advérbios relativos, como os pronomes relativos, servem para referir-se a unidades que estão postas na oração anterior. Nas ideias de lugar, empregamos onde, em vez de em que, no qual e flexões. A casa onde mora é excelente. Aqui eu abro um parêntese para falar sobre o onde. Às vezes nós usamos inadvertidamente, ou por deslize, onde no lugar de aonde. O aonde, esse a do início, significa que nós estamos utilizando uma preposição. Esse a é preposição. Para onde? Para onde? Aqui não é o caso, que é a casa onde mora. Aqui nós não poderíamos empregar o aonde. Por quê? Porque a casa é um lugar, não é um verbo de movimento. A casa onde mora é excelente, é um verbo, vamos colocar muito entre aspas, estático. Precedido das preposições a ou de, grafa-se aonde. Aí sim, aí nós estamos indo para onde? Para onde vamos? Aonde vamos? Para onde vamos? Aonde vamos? Perceberam? É só substituir, é só utilizar a preposição para, que aí vai ficar bem claro para vocês e para mim também e para nós que onde utilizar o onde e onde utilizar o aonde. Por exemplo, eu acabei de utilizar aqui, falando para vocês, onde utilizar. Utilizar não é um verbo de movimento. Consequentemente, nós vamos dizer sempre onde utilizar, não aonde utilizar. O aonde vai ser sempre para verbos de movimento. Aonde vamos? Aonde você vai? Para onde você vai? Perceberam? É bom. Aqui, por exemplo, o sítio aonde vais é pequeno. Vejam que tem aqui um verbo de movimento, é o verbo ir. O sítio aonde vais é pequeno. Então, a pessoa citada aqui vai para algum lugar. Nesse caso, sim, aqui nós vamos usar o aonde. É bom o colégio donde saímos, ou de onde saímos. É bom o colégio donde saímos. Os advérbios interrogativos de base pronominal se empregam nas perguntas diretas e indiretas em referência a lugar, tempo, modo ou causa. Onde está estudando o primo? Vejam aqui novamente o onde. Onde está estudando o primo? É um verbo, digamos, estático. Onde está estudando? Ele está parado estudando. Onde está estudando e não aonde está estudando. Porque ele não está indo para lugar nenhum. Ele está num lugar fixo, então é onde ele está estudando. Onde está estudando o primo? E aí, como resposta, ignoro onde estuda. Onde estuda? Verificaram onde novamente aqui? Quando irão os rapazes? Quando irão os rapazes? Não sei quando irão os rapazes. Como fizeram o trabalho? Perguntei-lhes como fizeram o trabalho. A adverbialização dos adjetivos. Muitos adjetivos imóveis em gênero e número podem funcionar como advérbios. Vamos ver melhor um exemplo aqui. Fala claro na hora de sua defesa. Fala claro na hora de sua defesa. Poderia ser claramente.
fala claramente na hora de sua defesa, mas aqui utilizou claro, então ele foi adverbializado. Compraram caro a fazenda, agora estão vivendo melhor. São todos casos de adverbialização. O que diferencia os modificadores adjetivos e advérbios é a variabilidade do primeiro e a invariabilidade do segundo. Vamos ver melhor isso? Eles vendem muito cara a fruta. Veja que aqui ele variou, ou seja, muito cara. O cara está acompanhando o artigo A de fruta. Eles vendem caro a fruta. Aqui vocês podem observar que não variou. Então vai depender do contexto. Muito bem, nós temos ainda uma parte a tratar dos advérbios. É importante que nós esmiucemos essa questão, porque aí quando nós entrarmos em outras, nós estamos por enquanto fazendo o que nós diríamos uma análise morfológica, nós estamos em morfologia, estamos estudando só forma. Por enquanto, é importante que nós estudemos a forma, para depois nós vamos introduzir também a parte sintática. Nós vamos entender como é que essas partículas se relacionam entre si dentro do período, dentro da oração. Isso é muito importante também. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Continuem se inscrevendo no canal, nós estamos recebendo bastante novas inscrições. Continuem dando o seu positivo, dando o seu ok. Continuem tocando no sininho, dando sugestões de temas. Podem fazer perguntas, podem colocar os seus elogios ou críticas. Estou aberto também a críticas. E que vocês tenham uma boa tarde, que Deus esteja com vocês. Obrigado.